Fala, turma Code Team. Já está no ar a nossa terceira atividade. Então, se você vier aqui no repositório, seja no superior ou no técnico, em atividades, atividade 3, ela já está detalhada aqui. E essa atividade ela vai ter um prazo maior, nós vamos ter 2 semanas para resolver ela. Eu peço que vocês façam com calma e durante a semana, porque não é somente resolver o problema, no qual você sai codando lá e às vezes sem entender muito bem o que está fazendo, acaba resolvendo assim. Você também tem que começar a comentar o código e justificar o que está acontecendo. Então nós resolvemos até o 1008. Então a partir do 1009, vocês vão ter que encontrar um exercício que necessite utilizar alguma das coisas que a gente já aprendeu durante essas aulas aqui. Ainda está faltando uma aula do for e do while, vai sair essa semana, fiquem de olho. O resto tudo eu já falei nas aulas anteriores. Então, vocês têm que encontrar um exercício dos que você não mandou para mim ainda, inclusive aquele desafio, né, que já foi feito. Que tenha 3 ou mais tipos diferentes de dados, ou seja, um exercício que utilize mais do que somente int, double, ele tem que ter um int, double, uma string, ou então ele utilize um outro tipo de dado que você mesmo montou, ou então um tipo de dado que não seja dos primitivos, né? Mas tem que ter 3, o importante é ter 3. Se o exercício utiliza 3 tipos de dados, você vai pegar ele... Ó o caminhão. Caminhão. Então, como vai funcionar o exercício? Você vai ter que encontrar um exercício que tenha 3 ou mais tipos de dados, um exercício que utilize o operador resto, né, o módulo, um exercício que tenha algum operador lógico, seja o e ou o ou, pode ser a negação também, eu não expliquei ele, mas eu posso falar no próximo vídeo. Um exercício que utilize o if ou if else, e um exercício que utiliza iteração, pode ser o for ou o while. Esse for ou while eu ainda não dei aula dele, vai sair um vídeo falando sobre ele, e eu vou resolver algumas coisinhas que ficaram para trás, igual a negação, falar um pouquinho melhor sobre os operadores, que ainda tem mais alguns que não falamos e tudo mais. Mas como que vocês vão fazer isso? Vocês vão começar a ler outros exercícios e pensar em como resolver eles. Isso tem que ser do 1009 para frente, e não pode ser o que eu passei de desafio para vocês. Você pode até já ter resolvido o problema, mas não pode ser dos que você já me enviou até agora, da atividade 1 e atividade 2. Então você vai encontrar um problema, esse problema aqui utiliza o resto. Beleza, você vai resolver o problema e depois você vai comentar antes do módulo ou do if else, do que você utilizou, vai comentar no código o que te levou a pensar em utilizar aquele recurso. Você vai justificar o uso desse recurso. E depois disso você vai enviar normalmente o exercício para mim com o comentário. Então eu vou dar um exemplo. Aqui já tem a lista de todo mundo, eu já coloquei aqui quem resolveu o tipo de dados, quem resolveu o módulo, operador lógico e tal. Então vou dar um exemplo. Eu estou lendo os exercícios, aí eu li esse 1865 aqui, que é do Midjourney. Aí neste exercício está pedindo para receber um dado inteiro, e esse inteiro vai definir quantos testes que vão ser feitos para ver a força que... o nome de quem tentou levantar o martelo do Thor lá, o Midjourney, a força que ele utilizou, e só vai dar yes, y, caso for o Thor. Então ele vai verificar em todos esses 4 testes que foram feitos se é Thor ou não. Então esse número 4, ele que vai definir quantas entradas que vai ter depois. Como foi digitado 4 aqui, teve 4 linhas depois. Isso aqui, eu já tenho costume, né? Quando fala disso de uma variável vai definir a quantidade de testes ou quantidade de outro tipo de código que vai ser executado, é necessário ter uma estrutura de repetição para verificar isso. É necessário ter uma iteração, né? Na verdade. Então... eu vou ter que utilizar o while ou o for, alguma coisa aqui. Então, eu já sabendo disso, eu tendo entendido o exercício, pensado na resolução, eu vou lá no meu NetBeans, resolvo o problema, que ele já está resolvido, que eu resolvi ele antes. Vou copiar o código aqui só para mostrar. Certo. Aí aqui, ó, antes do for que eu utilizei, eu posso colocar ou comentário com barra dupla, comentário, ou então abrir barra asterisco,
e fechar um comentário de múltiplas linhas com asterisco barra, desse jeito assim. E aqui eu comento, foi utilizado o for, pois a primeira entrada do inteiro define quantos testes serão feitos para encontrar a palavra TOR e depois retornar y. Então você tem que justificar com as suas palavras, não tem um padrão nem nada. O importante é você fazer um comentário no seu código, aí sim você vai copiar esse comentário. Esse comentário não tem problema você mandar ele para o URI também. Mas o importante é ter ele em algum momento. Você pode colocar e depois mandar para o URI que dá certo também. E aí você vai copiar isso aqui, vai lá no seu fork. Bem, eu vou fazer até mesmo aqui ao vivo na minha outra conta, na conta do CodeTeam, para não dar problema. Vocês têm o repositório de vocês e tem o fork do nosso repositório do CTCoder. Aí se você clicar aqui no fork, vai em Solutions, acha a sua pasta, que no caso meu aqui é CodeTeam Channel, cria o arquivo do que você resolveu, que no meu caso é o URI 1865, então vou pôr aqui URI 1865.java, copia o código daqui ou do URI mesmo, cola, dá commit, não precisa escrever nada aqui, só se quiser. Faz isso para todos os arquivos que você resolveu até então. Se você resolveu só 2, pode dar um pull request, não tem problema. Você vai vir em pull request, pode ser aqui, ó. Aí ele vai mostrar todos os arquivos que você já deu commit, todos que você já enviou aqui para o GitHub, e você vai clicar em Create Pull Request. Aí aqui é interessante pôr atividade 3. Se não colocar, eu também vou ler lá e tudo mais, mas é interessante. E cria o Pull Request. Tem que clicar aqui embaixo. Pronto, o Pull Request está feito. O que significa esse Pull Request? Você abriu um pedido de enviar os arquivos para mim. Então você não precisa dar pull request para cada arquivo. Você pode simplesmente dar um pull request e se você precisou editar ou trocar alguma coisa, você volta no seu repositório. Vou clicar aqui, volta lá no seu fork. Você pode vir aqui e editar o arquivo, adicionar mais arquivos. Por exemplo, eu vou criar um teste aqui só para mostrar para vocês. Criar um novo arquivo aqui chamado teste. E dei um commit. Não precisa dar outro pull request, porque ele vai ser enviado automaticamente com aquele pull request que já estava aberto. Então, se voltar no original, né? Aqui, ó, Emulate Tunes CTCoder, aí você vai ver que tem o pull request. E vai ver, ó, que o teste está aqui. Então, como que funciona esse pull request? O pull request é um pedido de atualização do repositório. E depois que você abrir um pull request, você não precisa mais abrir ele enquanto a pessoa que é dona do repositório não aceitar o seu pull request, ou então enquanto você não fechar o seu pull request. O problema é que quando fecha, aí nem vai dar para aceitar lá e tal. Então eu teria que reabrir ele. Então você simplesmente abre um pull request, depois que você edita o arquivo, vai editando tudo e espera eu resolver lá. Se eu ver que está faltando alguma coisa, tem uma pasta errada, um nome errado, eu vou comentar, vai aparecer aqui, ó, o meu símbolozinho aqui dizendo comentário tal. Se eu comentar muito bom e aceitar que deu certo, se eu comentar que tem alguma coisa faltando, é que vocês têm que vir no de vocês, lembrando que sempre tem que ser de vocês, ó. Aqui está dizendo o meu, que é o repositório original, o master meu, e aqui o de vocês, ó. Você clica no de vocês e edita. E se você quer vir no meu para ver um pull request, você clica aqui e vê. É um pouquinho chato, demora para acostumar, mas vale muito a pena que vocês vão utilizar o GitHub mais para frente. Beleza, gente? Então tem 2 semanas para resolver esse exercício. Façam, tirem as dúvidas de todos os recursos que eu estou dando até agora, porque a gente depois vai fazer uma competição de 2 dias em que eu vou passar 15 exercícios para grupo de 3 alunos. Então estudem pra caramba essas 2 semanas para a gente simular uma competição e preparar para depois dessa pandemia aí a gente quebrar tudo nos jogos competitivos de programação, beleza? Valeu!